certo? Ó, aqui, ó, até quem é leigo vai saber muito fácil. É só contar, como eu já tinha falado, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as 7 notas. E você pensa assim, ó, numerando elas. Dó, Ré, Mi. É a terceira ali. Você vai subir, ó. Dó é o primeiro, Ré, Mi. De Dó para Ré é um tom. É para Mi um tom. Mi, Fá, semitom. Quem já sabe dessa parte, né? A galera da música já sabe. Importante, né, Júnior? Para qualquer instrumento musical, a parte teórica é igual. Tanto faz o teclado, o violão, o contrabaixo. Essa parte teórica é igual, viu? Você vai aprender, por exemplo, a harmonia para tocar o violão. Você aprendeu o violão, ela se aplica, por exemplo, a um ukulele, a um teclado. Então, a parte teórica, galera, é importante também levar junto com a parte da percepção e prática. Então, no estudo semanal, é importante você levar tudo isso, né? Não só a prática, não só a digitação, a parte de tocar, técnicas. Então, vem parte teórica, percepção e repertório também, repassar as músicas. Galera, repassa as músicas do louvor da semana. Chega de cor, toca de cor, sem olhar. Não. Importante, viu, pessoal? Assim, o tempo é corrido, né? Mas, ó, a parte do repertório, principalmente para vocês, é importante repassar, né? Porque, assim, você vai, quanto mais à vontade você tiver, não só com técnica e tudo mais, o repertório é fundamental você estar com ele tocando livre. Que sobra atenção para quê? Para quem toca e canta, se estiver bem ali com o seu repertório, com os acordes e tudo mais, sobra atenção para você, às vezes fazer um improviso, tem um arranjo na música que você percebeu, eu vou fazer ele ali, tem um arranjinho ali, tem um arranjinho que dá para você fazer, se sobrar atenção e da percepção, e na parte prática e repertório, treinar repertório, para ir cada vez ligando essa questão de... É meio que um padrão, pessoal. Por exemplo, como eu estava falando, Dó, Sol e Fá. Muita música tem isso, tônica, quinta e quarta. Vocês já perceberam, galera? Então, é você pensar na música, esse é um detalhe importante, nos graus. A música está em Mi. A mesma coisa. 1, 5, 4. Agora ela está em Mi. Qual que é o 5? E o quarto grau? Do Lá. Você pensou nos graus? Não tem erro, né? Pode ser até nos bemol. Também, lógico, no teclado é um pouco mais fácil. Aí você visualiza, está de frente lá no violão. E a guitarra, né? Não é tão fácil ver. Então, pessoal, essa parte da numeração é importante. A gente vai abrir para as perguntas, né? Isso. Antes de a gente fazer as perguntas, o John ele falou na questão essa questão do estudo, a questão harmônica. Cara, para a galera do ritmo, isso que eu vou falar aqui agora, não, porque assim, o que o John falou aqui é somente para a galera da harmonia. E para o pessoal que canta, porque tem que saber uma noção. Mas uma coisa que agora que eu vou falar, que eu estava só esperando ela acabar, isso é para todo mundo. Vamos falar primeiramente de dinâmica. Na hora que a gente fez o exemplo aqui com todo mundo, eu falei para o Fabrício, toca forte. Falei para o Rafa, toca um rock aí, qualquer coisa. E ele desceu o braço, todo mundo cada um, e ficou aquela coisa esquisita. A dinâmica, ela é o quê? Você saber a hora certa de você tocar forte, a hora certa de você tocar baixo, a hora certa de você falar tranquilamente, a hora certa de você colocar uma impostação vocal e falar mais forte, que a pessoa vai prestar atenção no que você está falando, a hora certa de você falar tranquilo. Quem está cantando principalmente, tem que saber as vozes de cabeça, vozes não sei das quantas, que não é minha área, mas tem isso tudo. Isso entra na dinâmica. E as pessoas acham que a dinâmica é só para o batera, né? Né, as meninas? Não é só para o batera a dinâmica. Por que você está correndo aí?
Eu falei isso porque eu estava querendo os exemplos todos deles. A dinâmica não é só para o baterista. Para o baterista é mais difícil. Por quê? Porque ele tem que controlar a dinâmica, a força dele no braço. O violão também é no braço, mas um jeito dele mudar, dele fazer, muda o jeito de tocar. Entendeu? Então, isso tudo implica na hora que você está tocando. Como eu disse, às vezes o povo pensa que não, que é só... Você falou o negócio do repertório. Cara, ensaio não é lugar de tirar música, gente. Ajuda nós. Música você tira em casa. Você escuta a música, tira a música em casa. No ensaio, você passa a música. Então, se você está com a música pronta, você não sofre em lugar nenhum. Ah, mas eu não sei isso aqui, não é vergonha, pede ajuda. Juninho, me ajuda aqui numa coisa que eu não estou sabendo. Ô Marcelo, essas notas que eu não estou sabendo, não, está errado. Essa semana que todos aqui são meus alunos de bateria, né? E aí cada um chegou lá com a música para tirar, cada um estava fazendo um jeito. E ele sabe que eu pego no pé, eu meto fumo, falo que eu vou falar com a mãe, falo que eu vou ligar pro pai. Tô mentindo? Tô mentindo? Nos casos seus eu falei com você, né? Eu falei para ligar para ela. Então, eu pego no pé. E tudo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem sabe que bolo de chocolate, bolo de cenoura, o que vai no bolo de cenoura? O que vai, pastor Creus, no bolo de cenoura? Cenoura? Agora, e se eu pegar o bolo de cenoura, mas eu colocar limão, e ao invés de eu fazer no fogão normal, eu fazer no fogão elétrico, vai dar certo, não vai? Não, porque eu mudei o fogão, vai dar certo? Não vai, eu mudei a receita. A receita segue. Ó, você trabalha no postinho, né? Você chegar lá, ó, essa receita aqui. Se mudar a receita, o que vai acontecer com a pessoa? Vai dar ruim. A receita segue. O que é a receita da música aqui? Isso que o John fez, ele está ensinando para vocês a questão harmônica, o jeito de estudar. Essa é a receita que tem que seguir. Não adianta você querer reescrever a receita, vai dar errado. Isso não é só, a gente está falando isso porque o workshop aqui é geral, mas a gente levando um pouco para o lado da igreja, que a maioria do pessoal vai na igreja e toca, cara, faz muita diferença, cada um cantando para um lado, cada um cantando mais forte, outro cantando mais fraco, uma voz não sai, tem que cantar no microfone lá na mesa, subir no último, ou outro canta muito alto, você tem que ficar abaixando, é ou não é? O cara que às vezes pega o violão, ao invés dele fazer um dedilhado, para começar a música, faz o Ele da Glória no dedilhado. Oi? O dedilhado da Ele da Glória mesmo. Eu até estava conversando com o Nicolas esses dias sobre isso, né? O Nicolas faz fingerstyle e ele está arrebentando. Aí você vai começar o culto assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas. É muito mais fácil você entrar na sintonia. Agora vai tocando aí, senta o braço. Porque dele, por ele. Se a pessoa sabe a dinâmica, se a pessoa sabe o que ela está fazendo, é o outro naipe. Você está rindo, né? É verdade, cara. E isso tudo se implica nos estudos, na dedicação, né? A dinâmica ela é muito importante. A dinâmica faz parte da vida do músico, tá? Na questão da bateria, eu acho que é só... Tem mais alguém que toca bateria entre meus alunos aqui? Quem? Você, né? O Juninho. O Juninho toca bateria. Tem mais alguém? O Nicolas. Quem? Seu pai? Seu pai toca bateria? Você toca bateria? Você me deu uma aula uns 15 anos atrás. E eu nem lembro, 30 cara. anos atrás. Então, por isso que eu não lembro. A bateria tem uns padrões. Essa questão da dinâmica que eu disse é para todo mundo. Mas imagina um IP bem amarelinho, bem bonito aqui. Todo mundo imagina um IP. Agora, se eu arrancar todas as folhas do IP, o que vai acontecer com ele? Vai continuar sendo IP. Exatamente. Exatamente. Mas se eu arrancar os galhos, o que acontece? Continua sendo. Mas e se eu arrancar o tronco dele?
O que nós fizemos aqui no começo, o que nós fizemos no começo aqui tocando, todas as vezes tinha um groove central. A gente não combinou, mas tinha um groove. Imagine que esse groove que o John criou é o tronco da árvore. Imagine que os arranjos que ele fizer no violão, ou os slap que ele fizer no contrabaixo, ou até o solo que o Robin estava fazendo, imagine que aquilo está deixando a música mais bonita, está deixando o IP mais bonito. O que deixa o IP mais bonito? Isso deixa mais bonito. Mas se eu arrancar o groove, a música não sobrevive só com aquilo. Então, muitas das vezes o esquema é, quando você sabe, você faz o simples, faz o tranquilo. A virada da bateria é virada, eu não sei, então faz o básico, faz o simples. Eu não sei aqui, eu não sei fazer o dedilhado, faz mais suave. O baixo faz nota mais casada. O teclado não sabe, faz mais a cama. O certo é aprender, né? Mas se não tem a possibilidade disso, faz isso. Vai ficar melhor, vai ficar aos ouvidos de quem está ouvindo, vai ficar melhor, entendeu? Isso é uma das coisas fundamentais. A última coisa que eu queria falar, antes de passar para o John para abrir as perguntas, é o seguinte, a dedicação, às vezes eles pensam assim, mas certeza que teve gente que pensou isso, vocês vivem de música. Eu acho que deve fazer uns 2 anos que eu não sento para estudar, para valer. A gente não tem tempo, a gente sempre está dando aula, está tocando, está correndo. Às vezes acha que a gente mexe com música, não. Mas a gente sempre tem que correr. Vai tirar um repertório, então essa aqui está difícil. Teve um repertório que eu tirei, acho que foi em dezembro, eles me mandaram 60 músicas. Não, 47 músicas, né? E eu tinha 15 dias para atacar as 47 músicas prontas. E tinha que ser igual, não pode ser parecido. E às vezes o Juninho passa 3 músicas, entendeu, gente? Às vezes, cara, a gente tem que dedicar, então eu tive que dedicar. Quando eu ia estudar, já sabe, eu fechava a porta e esquece. Só me chama se estiver pegando fogo na casa. Mas por quê? Eu precisava daquilo. Então, às vezes, a gente precisa dedicar um pouquinho para, vamos falar assim, para o reino. Davi, ele falava, né, entoai louvores ao Senhor. Aí tem algumas passagens que falam tocai bem, tem algumas que falam tocai como excelência. Excelência é tocar muito bem. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas tem que tocar muito bem. E todo mundo que tem aqui tem capacidade para isso. Eu acho que não é mais a questão de dedicação. A gente chegou onde que a gente chegou porque a gente correu, entendeu? A gente fez a nossa parte, certo? Fala aí depois. Então, acho que é para nós sentar ali na cadeira, hein? Não. Ficou, olha, aqui, que moral, hein, Anderson Buiu? Nome Buiu. Então, ainda continuando naquela questão da dinâmica, uma dica fácil de perceber, Buiu, por exemplo, eu sei que você está lá no seu grupo ali na bateria, empolgado e tudo mais. Por exemplo, a música deu aquela caída. Alguém que domina um pouco dessa parte de percepção, a música meio que sumiu ali, né? E o cara continua. Baixou o volume. Baixou o volume, você tira a mão também. É só ter aí vem a questão do estudo, né? Se você não tiver o domínio daquela música, daquele tema, enfim, se você não tiver o domínio, você vai estar tenso ali tocando o seu instrumento e não percebe que está rolando em volta. Aí você não dá a sensação que tem que ser passada naquele momento. O famoso músico surdo. Famoso músico surdo. Então, é uma dica importante, fácil de perceber, mas porém você tem que estar com a música na mão, né? A música ali, a técnica na mão, para sobrar atenção, para você perceber o que está acontecendo. Como a gente tocou ali, o Will falou, o baixo e a batera, né, para a galera do baixo aí,
Vocês sabem que os dois são Casado. casal ali, junto, no groove, né? Então, o Buiu vai fazer uma virada. Eu tenho que respeitar o que ele vai fazer, senão vira Salada. uma salada. Então, é importante também ter essa questão da percepção e da dinâmica, entra essa questão de deixar o seu repertório, a música bem treinada para sobrar atenção para tocar em grupo, não só para você, né? Você vai tocar em grupo, você vai tocar na banda, então tem que sobrar atenção para isso, para a música ficar em harmonia, vamos dizer assim. Vamos abrir agora para as perguntas. Ai, ai, Fique à ai. vontade aí, pessoal. Ai, ai. Não faça aquela pergunta. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Robinho levantou a mão para perguntar, Robinho. Para perguntar, Robinho, você levantou a mão. Tirem suas dúvidas. Ninguém tem dúvida? Que beleza, cara. A questão do comportamento do meu instrumento. Porque assim, cada instrumento se comporta de uma maneira. Se eu toco sozinho, cada instrumento ele comporta de uma forma. Né? Se eu toco sozinho, vou tocar de um jeito. Se eu estou em banda, vou tocar de outra forma. Né? O meu instrumento ele é harmônico e melódico. E ritmo. Tem a Também. questão percussiva também, né? Só que assim, na banda você faz menos isso, né? O teclado, o piano não aparece tanto. Porque essa função fica mais com a bateria, né? Também. Eu acredito. Também. Assim, eu tenho a minha levada, eu tenho a minha... como vou fazer, né? Mas eu preciso respeitar, né, o meu instrumento. Se eu toco violão, por exemplo, e a música com um solo de guitarra, eu não vou ficar fazendo solo de guitarra no violão, por exemplo. Sim. Então é isso. Assim, como teve uma trajetória de vocês dois, vocês já passaram por isso, né? A pessoa fica fazendo frase a música inteira, né? Atrapalha todo mundo. Essa é a questão. Então assim, se eu toco sozinho, eu toco de uma forma, vou fazer mais nota, vou fazer mais coisas. Se eu toco em banda, a questão do volume do seu instrumento também, a gente vê que é muito comum, né? Assim, a gente quer ser ouvido. A gente vai lá dar um grauzinho no nosso instrumento, né? Aí acaba atrapalhando o outro. Essa questão do comportamento, porque a gente vê que tem muito músico bom, cara que toca demais na conta, mas às vezes ele erra no comportamento, aí não fica legal. Sim. Cara, na minha opinião sobre a questão do comportamento, eu penso assim, ó. Por exemplo, quando a pessoa, às vezes, só dela começar a estudar, às vezes, ela já muda a mente dela. Às vezes uma vez eu falei assim para um aluno, não lembro quem que foi. Vou citar um exemplo, não vou citar o nome da pessoa, mas eu falei assim, voltando no assunto da receita. Eu falei, você quer ser o baterista oficial da igreja? Mas eu não sei tocar. Alguns aqui sabem quem eu estou falando. Mas eu não sei tocar. Tem... quantos bateristas tem lá? Tem 3. Eu falei assim, em 3 meses você vira o baterista oficial, se você fizer o que eu estou te falando. Não, beleza. Eu fiz essa receita com outros e deu certo, mas tem que fazer exatamente isso. Só que muitas das vezes, cara, quando a gente está num ambiente, muda muito essas coisas. Eu posso saber tocar bastante aqui, às vezes saber o que eu estou fazendo. Só que o ambiente também muda. Às vezes tem muito, como eu vou falar, tem muito pedreiro e pouco servente. Não tem muita gente falando o que um tem que fazer, outro tem que fazer, e poucas pessoas fazendo. Isso também começa a agregar o ambiente. Aí é na onde que às vezes a pessoa sabe fazer, mas ela entra na Nárnia, entendeu? Então, no caso aqui, pelo menos da igreja, tem o Juninho, né, que ele está aqui na liderança. Ele sabe bastante sobre música, então, não sei se o pessoal... Quem é que é de outra igreja? Que igreja você vai? Assembleia. O Robinho, ó. O Nicolas eu sei. Mais alguém? Olha que bom, todo mundo aqui. A mesma coisa lá na sua igreja. Você faz o que? Toca o quê? Baterista. Por que vocês não levantaram a mão que eu estava falando aí? Tá quietinho. Porque lá eu toco bateria. Em outros lugares você toca outra coisa? Você toca teclado também? Que legal.
multi-instrumentista. Isso é essa questão é que nós estamos falando. Então lá, vai ter que saber qual que é o ambiente lá. O dia que eu fui tocar com o John, eu falei, John, aí você tem que saber o lugar que você está chegando, você tem que ter sua mente. O que foi que eu falei? A primeira vez que eu estou tocando esse estilo, eu não sei. Eu tirei as músicas e tal, mas eles tocam de um jeito. Tem outra banda que toca a mesma música de outra forma. Então, se eu sei tocar, eu tenho que saber chegar. Eu chego ali, onde é que está, como é que funciona, como é que é, foi ou não foi? Foi. Nós ensaiamos até umas 11 horas da noite, mas eu já cheguei com a música pronta. E aí chegou lá, fez a adaptação do jeito deles e rolou. Então, muito isso, muito local. E cada um tem que ter sua mente, que tem que saber se portar, né? Acredito. Sim, e a questão do som, né? Do volume, principalmente. Ele é bravo. Então, inclusive parabenizar o Juninho pela estrutura, o som sensacional agora, mesa digital, coisa boa. E aqui, ó, ela tem um recurso muito bom ali, né? A mesa tem auxiliares de fone, né? Então, aí na questão do volume, é legal começar a estudar com fone de ouvido, para tocar junto com fone de ouvido. Eu fiquei sabendo que vocês têm músicas próprias, né? Pretende gravar, inclusive, muito bom, coisa boa. E aí entra a questão de usar fone de ouvido, viu? Que aí não tem como. Você vai fazer uma gravação no estúdio, cheio de microfone, o microfone capta o seu respirar. Alguém que já foi no estúdio, eu creio que sim. O microfone ele é muito sensível, vai captar qualquer coisa. Se for gravar, por exemplo, um violão elétrico, mesmo assim é captado o microfone para pegar o som acústico do violão, que ele fica mais encorpado. E aí, se você não usar o fone, vai sair todo aquele barulho, mistura tudo, não tem como. Então, no respeito, vamos dizer assim, do volume, o fone resolve. Você pode estralar seu fone do seu instrumento até, como a gente briga, até sangrar o ouvido. Até porque a gente toca em muito evento, casamento, esses lugares. Geralmente é fone, moçada. É fone de ouvido. É lógico que nem todas as igrejas, talvez não sei se a sua igreja tem um recurso, a minha ainda não tem, de poder ter a mesa digital e colocar o fone. Mas o fone resolve 98%. Mais alguma pergunta? Vocês que já tocaram em várias bandas, por exemplo, tem diferença do estilo vocal, do modo que você vai tocar uma música? Por exemplo, diferença da pessoa cantar, diferença dos músicos. Você toca numa banda, você vai tocar em outra. Sim. Tem essa percepção de diferença? Sim, sem dúvida. O buiú, como o instrumento dele é um instrumento que, assim, é o segundo mais importante, vamos dizer, numa banda, né? Primeiro é o bar. Então, sem brincadeiras na parte. A voz é o primeiro ali, né? Que quem não sabe nada de música vai consumir o quê? A letra e a voz, né? E todos os estilos musicais têm sim a diferença, inclusive na parte de divisão de tempo, né? Divisão de tempo de cantar, de entonar a voz, tal, né? Tem essa parte de... Inclusive depois a gente vai fazer um pouquinho dos estilos musicais ali, né? Pra galera... Vai tacar na fogueira não, cara. Mas a parte do canto muda bastante, né? Inclusive em todos os aspectos, inclusive ritmo, técnica e também divisão rítmica. Tem muita coisa envolvida, teórica, né, e prática também nessa parte. Porque assim, por exemplo, você pega um cantor, vamos citar um exemplo aqui Vamos citar um exemplo do Eli Soares. Ele vai tocar,
ele tem um estilo mais black, music e tal. E vamos pegar o exemplo da Fernandinho. O Fernandinho é mais pop. Só que tem uma coisa que vai ser igual, aquilo que eu falei. O começo da música mais suave. Por exemplo, uma coisa que eu falo, pelo menos para a galera da batera. Quanto mais notas você põe, mais rápido a música parece ser. Por mais que você está tocando na mesma velocidade. Por exemplo, marca o metrônomo aí. Nossa, não oscila não, hein? Que som você quer? Bate assim no microfone. Fazendo na mesma velocidade que ele está fazendo. Não, eu não mudei. Estou seguindo a velocidade dele. Ah, você tocou mais rápido. Eu não toquei mais rápido, coloquei mais nota. Tá bom. Sensível, né? Eu coloquei mais notas. Colocando mais notas, a música cresce, ela fica mais, dá a impressão de ser mais rápido, o sentimento é outro. A mesma coisa nos instrumentos. E a mesma coisa se você estiver tocando um estilo diferente, aí vai depender muito, muda o jeito de tocar. Só que a dinâmica é igual para qualquer música. A dinâmica, que é o volume, você saber tocar mais forte, tocar mais fraco, e isso vale para qualquer instrumento, qualquer um. Até um violino, por exemplo. Isso é interessante porque assim, geralmente você pega a música, ela tem um mapinha, né? Parte A, parte B, parte C. E às vezes toca tudo igual. Tem uma regra, por exemplo, se a galera não souber, a última música que os meninos gravou, eu vou citar até um exemplo. Introdução. Primeiro vai ter o esqueleto lá, tem a introdução da música, parte A da música, depois tem um refrão, depois tem uma parte B da música. Solo é sempre na parte B. Vocês que vão gravar, por exemplo, tem essa regra. Solo de música é sempre na parte B. Nunca você faz solo no meio do refrão, nada. Sempre na parte B. Por quê? Parte B é a parte que vende. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que você pode ficar até horrorizado. Mas música é comércio. Você não faz música que você gosta. Fala uma música que vocês tocaram aqui no domingo passado. Nossa, então eu achei que era só meus alunos. Eu ia chegar, que música vocês tocou no domingo? Cara, eu não lembro. Que música vocês tocaram na tua igreja? Estamos de pé, a Ju falou? Qual? Fogadeira, não conheço, mas deve ser boa. Qual? O que acontece? Essas músicas, vocês estão tocando elas porque elas foram vendidas para vocês. Como assim? Eles não fizeram a música para eles. Quem fez a música para vocês. E a música é feita assim. Então, por exemplo, vocês vão gravar aqui. Se vocês for fazer o gosto de vocês, vai ficar só aqui. E talvez nem aqui. A música é feita para fora. Respeitando tudo que nós falamos aqui. Principalmente gravação. Gravação precisa ter muito. Tudo que nós falou de estudo aqui, gravação vocês têm que ter 4 vezes mais. Principalmente estudar com metrônomo. Nossa! Estudar com metrônomo. E assim, passar isso na gravação é pior do que tocar ao vivo para 10 mil pessoas. Nossa! Porque é muito sensível ali para passar na gravação, você tem que passar o sentimento ali, né? Sentimento. Sentimento na gravação passar a dinâmica e tudo mais, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Às vezes eu vejo vocês nos eventos, eu vejo que tem muita música que vocês tocam, às vezes tem música que tem que estar no repertório, às vezes alguém pede e fala, puxa, tem que saber se é uma coisa comum. A gente tem que ver muito dependente de base, de cifra e tal, porque desde o período que aprendeu a tocar assim, se tem alguma técnica para você decorar, você poder saber.
Eu vejo que você não usa nada, entendeu? Você só coloca lá e você lembra tudo assim. Não só a Isso aí letra, é você brabo. lembra a cifra da música. Isso aí é brabo, hein? Sim. Então, a gente trabalha junto, né, em vários eventos, né? Então, cara, é o que eu estava falando agora há pouco ali no violão. Repertório, por exemplo, dentro do estilo que a gente toca, assim, eu sei muita música, né? Inúmeras, mas toda semana, praticamente toda semana, tá entrando música nova. Acontece também, eu creio, né? Tem música nova que tá atual, que a gente tem que tocar na igreja, né? Então, aí assim, como eu comentei, é um estudo contínuo, não só da parte técnica e tudo mais, mas a questão de repassar repertório é fundamental. Vamos supor, você dedica no seu estudo, você dedica ali aquele tempo, se você for tocar, se for ficar 1 hora estudando, você deixa alguns minutos para repassar as músicas. E aí como é que você memoriza a música? Eu assim, eu canto também, né? E eu tenho uma certa dificuldade de decorar a letra, tenho que ficar ouvindo ela a semana inteira. Mas depois que eu decorei, acabou, não esqueço mais. Não esqueço mais. Posso tocar ela daqui 1 ano, vai sair. A letra está aqui. Aí os acordes às vezes não vêm, mas aí entra a parte teórica e prática. Ou vamos supor, eu lembro que ela é em sol. Aí vai. A melodia, né, a percepção. Eu comecei a cantar a música, eu sei que ela começa no sol e ela vai saindo ali na prática, né? A letra, normalmente eu deixo ela bem fixa, ouvindo bastante, assim, a semana toda, e repassando. Só que a parte de lembrar os acordes, repassar o repertório também você ligar os padrões. Vamos supor, se ela está em sol, ela vai ali para o Mi menor, para o Lá menor, tal, Dó. E aí você começa a perceber esses padrões e fica meio que automático, né? Assim, conforme você vai... Só que tem que repassar, toda semana. Dedica um tempinho ali na semana, apesar da correria, né? Tem semana que não dá, mas repassa repertório. Importante. Seria mais ou menos a sensação harmônica que o acorde produz ali. Isso, a sensação harmônica, exatamente. Por exemplo, vocês sabem que a música é uma matemática, né? É matemática. Então, ali, por exemplo, a melodia está rolando, são 4 acordes. E o último acorde, por exemplo, da sequência, vamos colocar o exemplo novamente de Dó. O último acorde ali é um Sol. O Sol é um dominante que vai chamar o Dó, né? Então ele dá a sensação que vai concluir aquele trecho da música e o próximo é Dó, se ela não for para o pré-refrão, por exemplo, né? Que normalmente muda. É aquela sensação do acorde. E aí entra o que eu estava falando novamente de tentar cantar as notas que você está tocando. Você está ouvindo a nota ali e tenta cantar. Não tem problema estar desafinado, mas tenta cantar que você vai acostumando com essa sensação, a sensação do acorde e também onde está a melodia que eu falei, a melodia da voz, a sensação que ele causa e essa questão da matemática. Você conhece a música, você ouviu ela? Então, são 4 acordes, são lá 4 compassos. 4 compassos, são 16 tempos ali, né? Resolveu, no último vai voltar para o Dó, por exemplo, se for repetir. E aí vai virando meio que um padrão, fica automático, vamos dizer assim. É igual quem dirige sabe, é que eu falei para os meninos. Você não olha para mudar de marcha, é automático, porque você faz sempre, entendeu? Você sabe que marcha que você está pondo, a não ser que for um carro que você não conhece. Aí você olha ali, mas os 2 voltinhos que você desce, você já está fazendo, porque vira um padrão, você vai fazendo, logo você está, né? Sim, sim. Já vi alguns professores falando sobre você decorar 1, 4 e 5. Sim. Geralmente a música, o restante é relativo, né?
Sim, E a sétima na função de tensão e relaxamento. isso, é. Decorar um 4 e 5 ajuda muito mais. Isso. De todos os tons. De todos os tons. Falando em tons, ó, principalmente para você, a galera da harmonia ali, ó, vamos supor, você pega uma música fácil, uma que tem, a Ilha Glória, por exemplo, ela é fácil, né? Você faz o que a gente estava fazendo, passa ali por vários tons, só que não para um tom da frente ali. Tenta ir lá no outro tom, lá do outro lado. Só que isso você vai gradativamente, não vamos supor. Para começar a estudar, você sobe ela toda um tom. Aí você imagina aquele acorde um tom acima. Se é dó, se subir um tom, é ré. E assim vai. Só que depois você sobe 2 tons. Aí depois 2,5. Aí já vai ficando um pouco complicado. Mas esse é um estudo fundamental, principalmente para vocês aqui, para a galera que toca. Repassar, assim, isso exige tempo, Nossa. bastante tempo. Mas você pegou a música no tom original, você vai estudar ela, você toca ela naquele tom e toca ali 2 acima. Pode até treinar, isso é importante para a galera aí, viu, Fabrício? Pode até tocar aquela música olhando na pasta. Só que você vai olhar na pasta pensando 2 tons acima. Ou então, faça um pouco mais fácil, 1 tom acima. Aí você começa a estudar o campo harmônico. E aí, depois que você domina isso, assim, aí fica mais fácil a vida. Aí complica para ficar mais fácil. Já que ninguém quer fazer pergunta, então faça. Quando você começou, Velho. quando você começou a crescer, o que você pegava para estudar, quanto tempo você dedicava e o que era que você pegava? Porque eu quero saber também, depois que você virou profissional, porque chega um ponto, lógico, que não vai ter professor assim na região aqui perto para te dar aula. O que você começou a buscar naquela época para você estudar? Cara, quando eu comecei a tocar, não tinha noção nenhuma de bateria, zero. E assim, eu peguei sozinho, autodidata e depois estudando. Só que eu tinha na minha mente, quando eu falei isso, eu quero viver de música, a gente tentou ter uma banda, para quem não sabe, a primeira banda, eu, Juninho, Fabrício, a gente teve banda junto. E aconteceu muitas coisas, só que nessa época a gente era meio frenético nos estudos. Eu cheguei a ficar 8 horas estudando bateria. O Juninho tinha vez que sua mãe ficava até brava, né? Então, assim, o estudo, eu penso assim, que não é muito, é sempre, é o que eu falo. Se você for pegar um exemplo, no caso, vai decorar uma escala, ou vai fazer um padrão de rudimento, ou vai fazer um pedal duplo, é sempre, todo dia pegar, eu só posso meia hora. Então é meia hora, não é 28. E você colocar na sua cabeça que você tem que fazer isso. A respeito de falar assim, não tem, cara, eu acho que eu sempre tenho. Por exemplo, eu queria pegar um estilo, que é o que o grupo do John toca. E por mais que eu já toco, tem um negócio que chama linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é, por exemplo, o cara toca rock a vida inteira. Vamos falar aqui, já que nós estamos falando o pessoal Maria da igreja, o cara toca worship a vida inteira. É prato, é crescente no prato, né, Rafa? é tribal, né, menino? Então, às vezes você vai ter que tocar um black music. E aí, cara? Não vai sair redondinho, igual quem já toca. Então, o que você tem que fazer? A linguagem. Ouvir e tocar. Vai ter coisa que vai ser com o tempo. E eu virei pro Pablo. O cara é embaçado no samba. E eu falei para ele, ele falou assim, cara, eu não vou te dar aula não. Não vou te dar aula não. Ele falou, cara, isso aí é linguagem. Linguagem você pega tocando. Só que é assim, você não pode sentar na bateria ou pegar o teclado e esquecer da vida e fazer aquilo que você acha, porque às vezes aquilo que você acha não é o que a música pede. Então você tem que ouvir,
o cara está fazendo isso, eu vou tentar fazer igual. E vai tirando. E aí a linguagem vai chegando. Entendeu? Mas tem coisa que eu estudo é igual para todo mundo. Mas a questão, eu falo que a questão da educação é um negócio muito complicado. Porque às vezes, como eu falei, cara, o cara vai do ambiente. Cara, nossa, eu já toquei em lugar que eu chegava até preso, assim. O cara, faz aí. Aí tem lugar que você chega fazendo, cara, ó. Então depende muito do lugar que a gente tá. Sim. No dia que eu fui tocar com essa menina aqui, ele falou assim, põe bastante caixa. Eu falei, cara, mas não tem. Ele falou, não, mas aqui nós gostamos, pode pôr. Não foi? Então vai do lugar que você vai estar tocando. Vai tudo isso. Sim, ó, dando continuidade no assunto do estudo, né? Sempre importante, pessoal, aprender outros estilos musicais, ouvir outros estilos, né? Música instrumental. Nossa. Instrumental é um pouco mais complexo de ouvir, porque não tem voz, né? Raramente tem alguma voz fazendo um solo ali. Mas hoje em dia, assim, tem todos os estilos musicais dentro da música gospel, né? Todos eles, hoje, né? Então, assim, a linguagem é legal você conhecer, porque ó, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, assim, você vai tocar um jazz, um samba, uma bossa nova, um blues, muda tudo. Enfim, dentro do nosso Brasil, por exemplo, aí vai para o Nordeste, baião, shot e tal, são vários estilos musicais que a gente tem, que dependendo do local que você for tocar. Vamos supor, vocês vão fazer uma apresentação, vocês foram convidados lá para o Nordeste, uma cidade lá do Nordeste, naquela igreja, e aí, gente, vamos tentar agradar o pessoal lá, vamos fazer um textinho assim, vamos tentar dar a cara que eles gostam aqui. Que é corinho de fogo. Para muitos que não sabem, o corinho é forró. Corinho de fogo é forró. Mas para eles é normal. Mas pra gente fica meio assim, um pouquinho de forró com um pouquinho de samba. É forró. Então é importante escutar, né? Quando está fazendo um acompanhamento com o professor vai te mostrar a linguagem, né? Que o Bruno falou. A linguagem só aprende consumindo a música, tocando, ouvindo e consumindo mesmo a música ali. Né? Não tem jeito. Para a galera da harmonia, fica complicado, por exemplo, para tocar alguns estilos, né? Que a gente tem aqui. Mas, enfim, a parte do estudo, a gente sempre aprende. Inclusive que a gente pode aprender, a gente já toca há muitos anos, mas às vezes, por exemplo, o Juninho vai tocar o contrabaixo lá, ele faz uma sequência ali, falou, que legal, tal, uma técnica diferente. E a humildade na música é um fator fundamental. Porque, como na vida, a gente todo dia está aprendendo alguma coisa diferente, né? Então, nunca ache que você é um bom no seu instrumento em alguma área da vida. Porque vai chegar um menino, um coreano de 8 anos, e vai tocar 1000 vezes melhor que você, né? Dá um exemplo de instrumento musical. Então é importantíssimo. Já que ninguém quer fazer pergunta, né? Eu estou também. Alguma pergunta? Pergunta? Lá pergunta? A gente pode fazer da seguinte forma antes da gente tocar. Fala em a necessidade, por exemplo, a necessidade que eu acho que pode melhorar. E a gente dá uma dica sobre isso. Começa por você. O que você acha que na sua igreja precisava melhorar? Tudo? Fone de ouvido. Fone? É muito alto o som. Muito alto. Tem aquário a bateria? É um problema. É porque assim, a bateria no aquário ou ela fechada tem que ter microfone. E para ter microfone você tem que ouvir aquilo que você está tocando. É o que nós comentamos na aula. A igreja dele também tinha aquário e nós não escutávamos o que ele estava tocando. Então. Não, né? Não tinha nada para você estar ouvindo. Eu tinha um retorno. A caixinha embaixo. Não, o meu retorno eu ouvia o violão, uma voz lá fora
Aí eu ouvia a minha voz e a bateria, porque eu cantava. Porque você estava ouvindo ali, mas não tinha microfone. Aí o meu microfone captava a bateria. Só que a questão é o seguinte, eu puxava no cantar e no tocar. Então assim, pra mim foi um ensinamento forçado. Então assim, hoje, vamos supor que vai microfonar, vai fazer assim, fazer certinho, pra mim eu tô nas duas. Um exemplo, tocando na igreja. Só que lá, assim, ó, teve época de ter teclado, violão e eu bateria. Teve um baixista, mas o baixista já... É o mal. Aí É o mal. eu tocava guitarra também, aí ele deu um tempo. É o mal também. Aí enfim, aí acabou que ficou bateria e violão só. Então aí eu ouvia, no meu retorno eu regulava a minha voz, uma voz lá fora e o violão. E a bateria ali, um volume agradável para mim, porém a bateria não era microfonada. Então, mas esse é um problema por quê? Como é que o cara vai manter a dinâmica? Como é que ele vai saber se ele está tocando forte, se ele está tocando fraco? Não tem uma referência. Com fone de ouvido também, você tem essa percepção, né? Mas aí, para isso, a bateria tem que estar microfonada. Aí a bateria lá era, tipo assim, eu sabia ali, eu mantinha aquele padrão, né? Pra não, como o time fechou a bateria, então assim, ela nunca ia ficar, porque ela não era microfonada, captava o som da bateria no meu microfone. E não fica, né? Entendeu? Então, tipo assim, é prova de fogo, então, se for fazer, complicado. microfonar um exemplo, Não, o ideal fazer- mesmo. Não, o ideal, se fechar, tem que microfonar a bateria, tem que colocar o fone. Ah, não pode pôr o fone. Coloca uma caixa de retorno lá dentro, você sabe o que você está fazendo. Mas o ideal seria mesmo o fone, né? Porque se a bateria está microfonada, eu colocar um retorno lá dentro. Não, mas aí não abre o microfone da bateria, Uma pergunta. dentro do retorno, entendeu? Tem como. Não, mas de qualquer jeito ele vai captar. Ué. Não. Os microfones da bateria vai captar o retorno. Não, sim, mas aí eu coloco mais baixo, a não ser que o cara for o massa Mas fina. Viu, massa vai dar fina? uma latência? Não chega a dar uma latência? Não, depende do volume, aí depende do recurso. A mesa na digital consegue. Porque senão vai ter uma latência. né? Mas o ideal é fone. Buiú, um exemplo, um exemplo que vai pro aquário, vai microfonar, fazer tudo. Um exemplo. Você, quem está cantando, quer dizer, eu canto, ouve todos os microfones do meu ouvido, um exemplo, eu vou ouvir o John, o seu, a bateria, tudo tem uma certa controle, tipo, eu vou ouvir só... Agora, Eu vou ouvir só o John e o violão. Ou vai ouvir tudo, igual tá ouvindo como se estivesse sem microfone. Então, essa parte da mesa, né? Aqui, ó, essa mesa digital que vocês têm, você tem a opção de colocar o volume de qualquer instrumento separadamente. Certo. Vamos supor. E ela também tem um aplicativo. Tem. Então, você coloca ali, o roteador dela, você coloca no seu celular, você quer ouvir o baixo, você levanta o volume baixo. Quer ouvir a voz. Essa mesa tem essa opção, né? Só que assim, aí ela tem os auxiliares, né? 8, né? São 8. Caramba, então, são 8 pessoas ouvindo o que quiser, separadamente. Aí essa é a parte melhor da tecnologia. mas tem a parte B. Até aprender, coloque pouca coisa no fone, porque suja demais. Por exemplo, eu vou tocar, às vezes eu vou tocar em algum lugar, eu só escuto o clique, o VS, a bateria e a voz. Não põe mais nada. Eu não põe baixo, não põe guitarra, não põe nada. Porque o VS já tem tudo. No caso dele, ele falou que ele vai cantar. Ele vai tocar e cantar, né? Você falou. Não, No caso, se for seria cantar, eu vou bateria e tocar. cantar. Sei lá, eu pensaria assim, ele vai harmonizar vocalmente? Se ele não ouvir as outras vozes, como é que ele harmoniza? Tem que ouvir. Sim. Aí, Principalmente os vocais, porque o senão você instrumento. não consegue harmonizar. Eu falei pro Buiú, um exemplo, eu tenho facilidade, eu costumo, não sei. Um exemplo da bateria. Se eu não estou cantando, parece que está faltando alguma coisa, tá faltando ali, tipo assim, mas eu estou fora do contexto. Sim. Quando eu estou cantando, eu sinto mais segurança em tocar e cantar. Eu sinto
muito mais segurança. Então, assim, lá, quando foi para fechar a bateria, até teve a opção de eu não cantar. Aí eu falei assim, não, eu não vou tocar, eu vou parar, não tá tempo. Porque assim, além de eu não ouvir direito, eu não vou ouvir a minha voz. Então, assim, como que eu vou fazer? Eu não sei se eu estou no ritmo ou não estou no ritmo. Agora, eu me ouvindo e o violão, estamos juntos na harmonia, no ritmo certo, beleza, eu ia. Então, assim, aí, por isso que eu perguntei, interessante. Às vezes, por exemplo, eu quero ouvir só o teclado e a voz do pastor, por exemplo. E a minha voz, aí beleza, tranquilo. Dá, só que aí se você for fazer, nessa música tem que fazer a segunda voz. É uma voz diferente, entendeu? Aí você precisa ouvir a outra. Ou então você está cantando com mais naipes vocais, você tem que ter referência de todos eles. Você tem que deixar regular todas as vozes. Isso. Sim, vai da necessidade, né? Vai da necessidade e a dica que o Will falou. Como você vai começar a aprender a usar o fone, quanto menos instrumentos e volume, melhor. Essa é a dica importante. Eu toquei com fone do ouvido, cara, eu não gostei. Assim, é claro que foi começo. Sim. Aprende como que você acostuma. Mas eu ouvi a voz principal, a voz guia, né? O cantor principal. Eu tinha a referência de um instrumento harmônico também que estava ligado ao ritmo, que era o violão. E o meu instrumento. Sim. Aí já tá bom. Então. Quando você vai começar, por exemplo, a fazer esse teste com a banda usando fone, é ideal talvez contratar um técnico profissional mesmo na área, né? Aqui para isso a gente tem alguns. Porque ele, além dos que a gente costuma trabalhar, ele tem a sensibilidade musical também, que ele já foi músico, né? Alguns deles aqui são músicos. E aí ele vai perceber o que você tem que escutar. Você não precisa nem, às vezes, nem falar, né? Por exemplo, o Paulo Luiz aqui na cidade, ele vai perceber mais ou menos o que você tem que ouvir, e mesmo nesse início que você está aprendendo a tocar com fone, já fica legal. Então, às vezes, um dia ele vir e passar o som para todo mundo. Interessante. Vale o investimento, vale demais. Nossa. Até para que, por exemplo, se vocês vão gravar um DVD... vamos gravar um DVD aqui na igreja, tem que ser fone, não tem Todo jeito. mundo de fone. É fone. Não tem jeito. Tem coisa que não tem como fugir, é bom já acostumar. Vai gravar ao vivo. Vai gravar uma live. Vai gravar uma live. Aí tá o metrônomo lá. Todo mundo. É importante usar o fone de ouvido. Mais alguma dúvida, pessoal? Lá ele falou. Tá. Essa questão aí que o Rafa falou é que teve uma música, mas essa questão não é só para batera, tá? Essa questão vai ser no geral. Quando vocês pegam uma música, fala uma música aí, qualquer um. Não, cara. Tributo. Renascer? Pode ser. Essa aqui, ela é mais difícil, na verdade. Cara, quando os caras gravam uma música, o John já mexeu com gravação, já sabe como é que é. Existe uma coisa que chama processamento. Não adianta chegar aqui e você querer repetir o que eles fazem lá. Não vai dar certo. Cara, mas você está falando isso? Não vai dar certo. Cara, você pode usar o mesmo pedal, a mesma guitarra. Não vai dar certo. Por quê? Aquilo ali, o cara às vezes gravou 3 vezes a mesma coisa para chegar no resultado. Chegou no resultado, ele editou. Depois que ele editou, ele mixou. Na verdade, ele colocou no tempo. Que às vezes a pessoa toca fora do tempo. Então ele coloca no tempo. Depois ele faz uma mixagem. Depois ele faz uma masterização. E aí depois você chega e está ouvindo. Não vai ser a mesma coisa. Então tem, igual o exemplo, eu citei o exemplo lá na aula do prato. Às vezes você quer fazer uma crescente de prato. Não vai ficar igual. O cara está usando um prato B20. Que ele pagou R$4.000, você vai pegar um prato bronze, o som vai ficar diferente. Então o que você faz? Você faz algo semelhante. O cara tá com um violão lá que tem um som, cara, se você tocar batido igual o cara tá tocando, vai ficar esquisito. Então você faz algo semelhante para o lugar que você está tocando. Sim. E isso aí vai do quê? Ouvir música, estudar. Às vezes é uma coisinha simples. Eu tava pegando a música lá, eu falei assim,
Em vez de você fazer, eu vou falar técnico aqui, mas alguns sabem. Em vez de você ficar fazendo a semicolcheia aqui no prato, faz a colcheia. Por quê? A semicolcheia é mais nota. Mais nota porque eu expliquei. Música mais rápida, mais cheia. Faz a colcheia, vai ficar melhor. É melhor fazer exemplo, né? Sim. Vai lá, já que você fez a pergunta, Ó. por favor. Aproveitando o gancho aqui que o Will deixou, Qual que era a música mesmo? quem tira a música aqui, ouvindo ela no fone mesmo, concentrando nela. Quem tira a música, levanta a mão. No fone de ouvido mesmo. A maioria, né? Então, ó, é importante assim, uma dica muito importante. Também pensando na questão de repertório, novamente, por quê? Você ouviu, tirou aquela música naquele dia, tá tudo certinho. Se você for daqui uma semana ouvir ela, você vai ver algo que você não tinha percebido, né? Para quem canta, essa notinha não é desse jeito aqui, tá diferente. baixo. Não é essa melodia. E se você faz a melodia fora daquele acorde, aí fica ruim, muito ruim. Então, ouça a música novamente, uma semana depois, tal, né? Às vezes você percebeu ali Um detalhe. uma caixa ali, uma esteira ali que fica legal, né? Importante ouvir a música novamente. Que música que era mesmo? Não, que tinha uma caixaiada lá. Na bateria. Cadê ô menino, Daniel? Pega o baixo aqui pra nós. Oi. Aí, ó. Aí tem a voz no teu aí. Aqui tem baixista, filho. Tem, ó. Os baixistas vêm tudo pra cá. Não parece. O timbre. instrumento dela. O quê? A galera Faz- o instrumento dela, timbre. faz esse, Sim. faz a sequencial nessa parte. Aí você escolhe a nota aí. Opa, deixa eu te ajudar aí. Você pega lá o Não, pode usar aqui. Hã? cabo dentro do deck. Eu descubro isso pra Pode usar aqui, Daniel. Não tem problema não, ó. E aí sim, Daniel. Eita, Tá alto, hein? Correia tá alto, ó. Volumes. Aí, faz assim, ó. O não aferrolho. Não aferro. Pode ser essa. Só que aí você faz aquele negócio que eu te expliquei. Mais nota. Bastante nota. Não aferro. Sequencial. Entendeu? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Mais forte no braço, pode bater. Tava batendo. Agora faz menos nota. Menos nota. Não mais fraco, menos nota. Tem uma diferença. Ó, isso aí é mal de músico. Toca mais fraco, ele toca mais lento. É igual o cara quando tá chegando perto do endereço e abaixa o som para ver o endereço do carro. Menos nota. Cochei. 1, 2, 3, 4. Menos bumbo. Menos bumbo. Menos bumbo. Menos bumbo. Mais rápido. Agora mais nota no timbal. Mais nota. Mais nota. Mais nota, menos nota. Mais nota, menos nota. Vai? Mais fraco, bem forte. A música parece mais cheia. Menos nota. Parece menos cheia. Entendeu? É isso. Mais nota, mais cheia a música fica. Mais rápida ela parece ser, principalmente no Orchi. Você coloca aí? Ah, volume. Aqui, ó. Os dois. Ele é filho do pai dele mesmo.
Agora o pastor Creuza pode puxar as músicas aí que a galera já vai estar. É, Creuza. Agora o senhor pode puxar a música porque todo mundo vai estudar, vai achar o tom e achar tudo. Agora vai estar pronto para tocar isso. Algum assunto? Ah, você falou sobre pendente? timbre, né? Hã? O Juninho falou sobre timbre, para explicar sobre timbre. A questão de conhecer o instrumento, o timbre, como você falou, a pessoa vai lá, ela tira a música. O Bruno também citou, né? Aí ela ouve aquele timbre lá, aquela coisa, ela quer replicar. Só que às vezes ela não conhece o timbre do próprio instrumento dela para ela poder aproximar, né? Vamos falar Isso. assim, a importância. Sim, essa parte do timbre, assim, infelizmente, assim, custa caro, né? Muito. o timbre, infelizmente, o timbre do instrumento custa caro porque é importado, normalmente é importado, né? Mas assim, você consegue aproximar, né? Na tocada, foi que eu expliquei. Às vezes você vai fazendo um jeitinho. Você vai tocando ali no seu, por exemplo, você tem um baixo que não é um Fender, por exemplo. Aí você consegue perceber aquele som em outro, similar. né? Então, assim, dá para tentar aproximar o timbre, lógico também, principalmente, não pensar só no timbre, mas na tocada. Principalmente. Né? No teclado, por exemplo, existe o contact, eu uso o Audio Evolution, por exemplo. Aham. Para baixo, tem algum assim também, não? Algum aplicativo, Aplicativo? para mudar o timbre do instrumento. Ah, sim, tem, vixe, Você tem. usa algum? Não. Natural mesmo. Já usei equalizador só. Às vezes o equalizador e... que mais? Equalizador, afinador no pedal só. E o resto é na mão aqui. Tá bom. Então, mas é isso que eu tô falando, tipo assim, às vezes o cara já consegue dar uma aproximada no timbre só da posição dele no Sim. tocar mais perto da ponte, mais perto do Ah, carro. legal. Uma mudança de captador ali, Sim, vamos fazer lá, Bruno. Vamos fazer. já Qual? o timbre já chega, tipo, Precision, Sim. Mixman. Boa. A gente já pega o gancho dos estilos musicais. O que você vai me arrumar? O que você vai me arrumar? Por exemplo, aqui, né? Hoje eu estou usando esse contrabaixo, é um contrabaixo de Oliveira, é um instrumento feito à mão, por luthier. E ele tem muitas opções de timbre, como vocês estão vendo aqui. Instrumento ativo, né, que tem a parte que vai a bateria, 9 volts, que empurra o volume e dá mais opções de timbre para ele. O Juninho comentou a questão do timbre para determinado estilo musical, né? Aquela música, por exemplo, às vezes ela pede esse timbre aqui, ó. Por exemplo aqui. Agora eu vou mudar aqui o timbre do baixo. Vou fazer Ele vai ficar mais médio, o captador da ponte. E, às vezes você quer tocar algum estilo diferente para a galera do baixo aí. Vamos fazer aqui Faz o estilo. A bocha? Não, vamos fazer um samba, uma bossa nova. Tá.
Quantos acordes vocês acham que eu fiz aqui? 26. Não sei. Quantos vocês acham? Nesse estilo aqui que eu toquei agora. Foi só 2, mas eu toquei só 2 notas. Vocês perceberam, né? Então, o baixo, gente, nesse estilo, por exemplo, que eu toquei, ele não fica só na tônica. Ele vai em várias outras, aproxima notas, né? O Juninho sabe, tem notas próximas que pode chegar naquele acorde e tal. E galera do baixo aí, ó, quem tiver interesse também em aprender, que a igreja precisa de mais baixistas. Então, o baixo ele não fica somente na tônica, na que dá nome ao acorde. E saber também se o acorde é maior ou menor. É o princípio básico para o baixista. Por exemplo, a música está aqui no Dó maior. Você tem que saber. Aqui eu estou fazendo acordes no baixo. Para quem não sabe, tem como fazer acordes. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo os acordes, mas o baixo ele não vai fazer o acorde. Ele vai fazer as notas do acorde separadamente. Por exemplo, a tríade. Vou passar para o Mi menor agora. Fiquei só em Mi menor, só que eu fiz várias notas aqui dentro do acorde. Por exemplo, a tônica que é o Mi, a terça menor que é o Sol, a quinta que é o Si, a sétima que é o Ré. O baixo pode ficar passeando nessas notas, lógico, desde que você tenha conhecimento e a percepção se aquela nota pode ficar naquele momento, para não chocar nem com a voz, nem com a guitarra, nem com o teclado e tal. Então aí tem que estudar. Tem que estudar e ter um acompanhamento talvez do professor para saber usar isso. Às vezes você vai pensar assim, nossa, mas tá tão travado, se eu fizer aquela escala lá, né? É igual, por exemplo, mesmo o que ele estava falando na bateria. Essa bateria é uma bateria simples, porém as peles dela são muito boas. Ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo som, e eu vou fazer diferente no prato. É o mesmo prato. Faz o mesmo esquema. Qual que é o diferencial? Quando você conhece o... Tá chegando. Chegou. Quando você conhece o que está tocando, ou você consegue tirar o timbre certo do instrumento, independentemente, você pode ver que o mesmo prato ele fez sons diferentes. O mesmo prato. Ele sabe dominar ali. Esse prato pode não ser o mais caro, mas se você souber que o prato tem borda, corpo e a cúpula, você sabe tirar. E como é que você sabe disso? Não só pesquisando, mas estudando.
entendeu? Então você consegue tirar o som de acordo com o que você está tocando. Os bateras, quanto mais nota você faz, mais cheio, mas você pode fazer menos nota e também parecer cheio. É a região que tocou. Ou vou fazer muita nota. Pouca nota. Aí para dominar isso é estudando também. Na caixa, mais nota. Às vezes a caixa não tem um sonzão, mas vou fazer um rinshot. Viu como é que o som é diferente? Isso aí é dominar. Entendeu? Dominar, estudar, treinar e etc. Sim, sim.